Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero te incentivar a andar na presença de Deus. Sim, ter comunhão com Deus. E o texto que eu quero usar para ajudar você é o texto que fala do profeta Elias. Com absoluta certeza você conhece Elias, homem de Deus, homem que orou para chover e choveu, orou pedindo que não descesse a chuva, não desceu. Homem que orou e Deus ressuscitou o filho da viúva. Homem que massacrou os profetas de Baal. Um homem que foi recolhido vivo para os céus e não conheceu a morte. Mas uma das coisas que marca a vida de Elias era a comunhão que ele tinha com Deus. Elias andava com Deus. E um dos textos mais lindos a respeito de comunhão com Deus está em 1 Reis 17, verso 1, que diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, o Deus perante cuja face estou, o Deus a quem eu tenho comunhão, o Deus com quem eu caminho, com quem eu ando, o Deus com quem eu me relaciono. É isso que Elias estava a dizer. Infelizmente, a maioria dos cristãos, eles não veem a Deus, nem a oração, como comunhão. Mas Deus e a oração está relacionado à necessidade, à petição, a alvos de oração. E não há nada de errado em orar a Deus, em apresentar a Ele as suas necessidades, nem pedir qualquer milagre. Mas a nossa fé não pode consistir só nisso. E a oração e a pessoa de Deus não pode estar relacionada só à necessidade. Existe um aspecto mais elevado, que é a comunhão. Deus é uma pessoa e é um ser relacionável, de modo que quando Ele nos criou, a intenção de Deus era se relacionar conosco, caminhar conosco, ter comunhão conosco, compartilhar um pouco da sua natureza, da sua sabedoria, da sua beleza, da sua pureza, da sua justiça, do seu amor. E também receber aquilo que nós temos para compartilhar. Compartilhar e ser compartilhado. É um Deus também que se deleita com a nossa oração, que quer ouvir o nosso clamor. É um Deus que se agrada quando nos achegamos a Ele contritos e quebrantados, arrependidos, confessando os nossos pecados. E é um Deus que se deleita quando nós entendemos e apresentamos a Ele a nossa maior necessidade. E qual é a nossa maior necessidade? A nossa maior necessidade é dele próprio. Nós precisamos das coisas dele, das bênçãos dele, porque nós somos matéria, nós somos físico, nós somos corpo. Mas nós também somos alma. E no que diz respeito ao corpo, necessitamos das coisas dele. Mas no que diz respeito à alma, nossa parte imaterial, nós necessitamos é dele e não das bênçãos dele. É dele próprio, da presença dele, do Espírito dele, do Filho dele. Anelamos pela comunhão com ele. Não foi isso que Jesus disse ao diabo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão, porque o homem não é só corpo, mas de toda a palavra, do que é imaterial, do que é espiritual, do que é transcendente. Porque o homem também é alma. E quem é a palavra? Quem é o verbo de Deus?
o próprio Deus, o próprio Cristo. E Davi vai expressar isso muito bem quando estava fugindo de Saul, estava com muita necessidade físicas, ele tinha sede, ele tinha calor e ele precisava de refúgio, porque ele é corpo, mas ele não tinha só essas necessidades, ele tinha necessidades espirituais, porque ele também é alma. Então Davi vai escrever: ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito como terra seca, árida, que não há água. Então assim Davi confessa a sua carência, não de ouro, não de prata, o seu desejo, não de prazer, não de fortuna. Ele confessa suas necessidades, não de bens, não de presentes, não de elogios, mas do próprio Deus, da comunhão, do amor, do carinho, da presença de Deus. Queridos irmãos, é um convite a você andar com Deus, é um convite a, como Elias, o Deus perante cuja face estou, você nutrir ardente comunhão com Deus, de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada. Fale com Deus, tenha comunhão com Deus ao se levantar, tenha comunhão com Deus, ande com Deus, fale com Deus no serviço doméstico, quando estiver lavando a louça, pondo a roupa para lavar, indo para o trabalho, em um metrô, em um trem, em um carro, fazendo uma caminhada, vindo de viagem, indo de viagem. Fale com Deus, viva perante a face dele. Comungue da sua presença e compartilhe com ele todo o seu coração. Se derrame diante do Senhor. Fazendo assim, ele vai se revelar a você. Você vai ter experiências gloriosas com ele. E você vai perceber que o Senhor é mais do que um Deus que nos acode nas nossas necessidades e responde nossas orações materiais. Mas é o Deus que nos preenche com o seu ser e nos realiza, e nos completa, e nos satisfaz, de modo que nada, senão o próprio Deus, pode nos preencher plenamente. Amém? Tenha um excelente dia na paz e na graça do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço.